Esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia paranoide, também chamada de esquizofrenia de tipo paranoica, é um subtipo de esquizofrenia, assim como definida no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Código DSM-4 295-30. É o tipo mais comum de esquizofrenia. A esquizofrenia é definida como uma doença mental crónica em que uma pessoa perde o contacto da realidade. Psicose. É dividida em subtipos em base na sintomatologia predominante no momento da avaliação. O quadro clínico é dominado por ilusões relativamente estáveis, muitas vezes paranoicas, geralmente acompanhadas de alucinações, particularmente da variedade auditiva, ouvir vozes e perturbações das percepções. Estes sintomas podem ter um efeito enorme sobre o funcionamento e pode impactar negativamente a qualidade de vida de uma pessoa. A esquizofrenia paranoide é uma doença permanente, mas com o tratamento adequado, uma pessoa que sofre da doença pode viver uma vida com qualidade melhor. Embora a esquizofrenia paranoica seja definida por esses dois sintomas, é também definida por uma falta de certos sintomas negativos. Os seguintes sintomas não são proeminentes: discurso e comportamento desorganizado ou catatónico, ou embotamento efetivo ou inadequado. Esses sintomas estão presentes em uma outra forma de esquizofrenia, a esquizofrenia do tipo desorganizado. Os critérios para o diagnóstico da esquizofrenia paranoica devem estar presentes a partir de pelo menos 1 a 6 meses. Os critérios para o diagnóstico de doença devem estar presentes a partir de pelo menos 1 a 6 meses. Isto ajuda a diferenciar a esquizofrenia de outras doenças, tais como o transtorno bipolar. Assegura também que a doença é crónica e não aguda e não vai desaparecer com o tempo. A esquizofrenia paranoide foi definida no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 4ª edição, mas foi retirado da 5ª edição. A Associação Americana de Psiquiatria escolheu eliminar os subtipos de esquizofrenia porque eles tinham estabilidade limitada de diagnóstico, baixa confiabilidade e má validade. A presença e falta de sintomas que estavam a ser utilizados para classificar os diferentes subtipos de esquizofrenia não foram concretos o suficiente para serem capazes de ser diagnosticados. A Associação Americana de Psicologia também acreditava que os subtipos de esquizofrenia deveriam ser removidos porque eles não aparecem para ajudar com o fornecimento de tratamento mais bem orientados ou prever a resposta ao tratamento. O tratamento direcionado à resposta ao tratamento varia de paciente para paciente dependendo dos seus sintomas. É mais vantajoso, por conseguinte, olhar para a gravidade dos sintomas quando considerados opções de tratamento. O diagnóstico. Os critérios de DSM-IV para o diagnóstico de esquizofrenia requerem a presença de sintomas em determinados períodos de tempo, a fim de diagnosticar com sucesso uma pessoa com esquizofrenia. Uma pessoa deve apresentar 2 ou mais sintomas principais no período mínimo de 1 mês, como delírios, alucinações, discursos desorganizados, comportamentos apelamentos desorganizados, ou catatónico, ou sintomas negativos. Também deve haver prejuízo significativo para o indivíduo no trabalho, assim como no desempenho académico, relacionamento interpessoal e a capacidade de cuidar de si mesmo. Estes sintomas devem continuar durante um período mínimo de 6 meses, com os primeiros sintomas continuando durante pelo menos 1 mês. A esquizofrenia paranoide é diferenciada pela diferença de alucinações e delírios que envolvem a percepção de perseguição ou grandiosidade nas suas crenças sobre o mundo. Pessoas com esquizofrenia paranoide não são muitas vezes mais articuladas ou normais que outros esquizofrénicos, tais como indivíduos hebefrénico aflitos. O diagnóstico de esquizofrenia paranoide é dado com a presença de delírios ou alucinações bizarras que desafiam as leis naturais dos processos básicos de lógica de pensamento.
Os transtornos do pensamento e retirada devidos a esses pensamentos e delírios. As pessoas que são diagnosticadas com tipo paranoico de esquizofrenia muitas vezes recebem um prognóstico melhor do que aqueles com outros tipos. Geralmente são mais capazes de cuidar de si e são mais mentalmente funcionais. Com a remoção de subtipos de esquizofrenia, a esquizofrenia paranoide deixará de ser usada como uma categoria de diagnóstico. Se uma pessoa está exibindo sintomas de esquizofrenia, incluindo os sintomas de tipo paranoica, eles serão simplesmente diagnosticados com esquizofrenia e serão tratados com antipsicóticos com base nos seus sintomas